nunc et in hora mortis nostre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós, nesta data, celebramos todo o 1º de janeiro a grande festa da solenidade da Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria. Até 1970 se celebrou nesta data com maior vigor a festa da circuncisão do menino Jesus. Essas duas festas não se anulam, mas recebem a sua grandeza justamente por celebrarmos a Mãe Puríssima que dá à luz a seu Filho e se torna, ao conceber do Espírito Santo, Mãe de Deus. Desde o início, nossos irmãos na fé procuraram encontrar fórmulas de venerar de forma mais perfeita a Virgem Maria. Eles tinham a clareza, que nós podemos dizer, das sutilezas teológicas e as categorias filosóficas. Por mais que se imagine, e se imagina erradamente, os povos antigos, os primeiros cristãos, eles não eram um bando de ignorantes como hoje nós somos. Pelo contrário, eram homens e mulheres que, por mais simples que fossem, tinham acesso às discussões teológicas e filosóficas nas praças públicas, nos adros das igrejas, nos lugares de encontro. E muito se especulou qual o papel da Virgem Maria, qual o título mais importante. E já desde o início, por volta do 2º século, por meados do ano 100, os primeiros irmãos na fé disseram: o maior título de Nossa Senhora é, com certeza, sem nenhuma dúvida, Mãe de Deus. Porém, levou mais ou menos 250 a 300 anos para que um concílio de todos os bispos e sacerdotes no mundo tivesse que definir isso como dogma de fé. É o primeiro e mais importante dogma de fé relacionado à Virgem Maria, e está estreitamente relacionado a Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o dogma de fé que diz que a Virgem Maria é não apenas mãe do Jesus homem, mas também mãe de Jesus Deus, está relacionado com aquilo que nós chamamos o dogma da dupla natureza de Cristo. Ele é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus. Ele não é um Deus que pegou um corpo de fantoche e se serviu. Ele foi gerado como um ser humano para poder se encarnar na Virgem Maria. Então, a Mãe de Deus é mãe de Jesus, e a Mãe de Jesus é mãe de Deus. Parece aquilo que se chama um circunlóquio, se faz uma volta para dizer o mesmo, mas é necessário reafirmar isso. Ela não foi apenas uma mulher humilde da Galileia, talvez, como muitos podem dizer, uma das grandes servas de Deus, não, a maior serva de Deus, porque, embora como ser humano ela possa não ter compreendido todo o alcance no início da sua missão, ela foi entendendo e crescendo na fé, na confiança, na caridade, no amor a este ser que ela recebia em suas entranhas. E então ela vai percebendo que não só é verdade aquilo que o anjo diz, que o Espírito Santo descerá a sua sombra sobre ela e a fecundará, mas que este que vai nascer é Filho de Deus, é o Verbo de Deus, nascer no tempo, porque Jesus, como o Verbo de Deus, Palavra de Deus, é eterno com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, Nossa Senhora não é apenas uma, vamos usar um termo atual, envelopadora que dá um corpo ao menino Jesus. Ela o gera em suas entranhas e gera-o totalmente. Por isso, no credo nós dizemos que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
é a mesma substância do Pai, do Filho, do Espírito Santo, uma única substância, a substância divina, que encarna-se. A substância do Filho desce e encarna-se na Virgem Maria. Portanto, o dogma do título Mãe de Deus está estreitamente relacionado a essa dupla natureza de Cristo. Por que isso? Porque antes da discussão sobre o dogma da Mãe de Deus, havia a ferrenha discussão daqueles cristãos que estavam se afastando da igreja e dos demais hereges, que diziam que Cristo não era Deus, ou que Cristo era apenas um homem muito bom que foi assumido por Deus, ou seja, Deus escolheu aquela carcaça para entrar dentro, né? Colocando em termos bem simples para todo mundo entender. Havia outras discussões ainda, que aquele corpo de Jesus era um corpo aparente, não era um corpo de verdade. Então, todas essas discussões caíram por terra quando a igreja, no seu consenso, define: é da nossa fé crer que Jesus é, ao mesmo tempo, homem e Deus, completamente homem e completamente Deus. E, portanto, quando meditamos a humanidade de Cristo, não podemos isolar da sua divindade. E quando recorremos a Cristo Deus, não podemos isolar a sua humanidade. E então o dogma do título Mãe de Deus vem reafirmar isso. Ela não foi uma geradora de um corpo, ela foi aquela que gerou em seu seio a possibilidade para que Deus, Filho, ali se encarnasse. É um mistério que nós contemplamos nesse dia, relacionado, como dizia ao início, à festa antiga da circuncisão do Senhor, como diz o Evangelho, 8 dias após o nascimento, conforme mandava a lei de Moisés, o menino foi levado para ser circuncidado, e aí ganhava o seu nome. E São José e Nossa Senhora não escolheram o nome para o menino. Foi o próprio anjo que disse que deveria se chamar Jesus, aquele que salvará o seu povo. Jesus, na sua raiz etimológica, significa isso, aquele que salva. Nós, então, também contemplamos este momento, muito importante para o povo da antiga aliança. A circuncisão do menino significa, com ela, que este menino agora, como primogênito, pertence inteiramente a Deus Pai. Bela forma que o Pai encontrou de enviar seu Filho a este seu povo eleito. Poderia ter enviado a qualquer outro povo o Salvador, mas enviou para dizer: ele tem uma dupla natureza, pois agora ele tem uma dupla pertença. Ele é meu filho e me pertence por todos os séculos, e agora no tempo ele também me pertence. Aqui nós recordamos também, neste dia tão especial, neste dia do título da Mãe de Deus e Nossa Mãe, que este pequeno trecho de São Paulo na carta aos Gálatas é muito revelador. Nos diz que quando se completou o tempo previsto, não foi antes nem depois. Já o início desta carta é muito bela, quando se completou o tempo previsto, ou seja, Deus faz o que quer fazer no tempo que Ele estabeleceu. Isso deve nos ensinar também a esperar o tempo de Deus. Então, no tempo previsto, ou como ouvimos no canto da calenda, na sexta idade do mundo, Deus enviou seu Filho para encarnar-se. Deus não enviou seu Filho descido das nuvens, não enviou seu Filho já com corpo adulto, Deus não enviou seu Filho magicamente, digamos assim, aparecendo do nada e pregando, mas, como diz São Paulo, enviou seu Filho nascido de uma mulher. Ou seja, nosso Senhor, Verbo de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, teve que aguardar aqueles 9 meses dentro do ventre da Virgem Maria, teve que se submeter à nossa humanidade, teve que aguentar tudo aquilo que uma criança aguenta, e que nós nem percebemos muitas vezes.
teve que passar por todas as suas fases de criança. Teve o Filho de Deus em sua plena majestade que descer e se submeter a sofrer aquilo que nós sofremos, e mais ainda a ficar na mais extrema fragilidade que um ser pode ter, uma criança. Nesses dias em que a morte avança por entre os países ao redor do nosso, e que muitos aqui já querem também inserir a morte dos inocentes como cláusula e como direito, devemos recordar isso. O Senhor se dignou a se rebaixar e se colocar na extrema fragilidade. Quem é mais frágil que uma criança no ventre de sua mãe? E é sinal claro para quem tem os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos e o coração bem aberto, que o fim dos tempos se aproximam, quando a matança de inocentes que não podem se defender, que estão na situação da mais extrema fragilidade, seja inserido como lei, como garantia e como direito. Uma geração que faz da carnificina, do assassinato de um ser indefeso no ventre de sua mãe, que deveria ser o paraíso e a delícia daquela criança, o lugar de extrema proteção, que faz de ventres túmulos. Uma geração como essa merece ser fulminada, e a ira de Deus certamente vai se abater sobre todos aqueles que promovem a morte dos inocentes. Há poucos dias celebramos esta fuga do menino Jesus logo após o seu nascimento, porque Herodes, com a sua sanha, com o seu gosto pelo poder, com medo que uma criança frágil lhe tirasse o lugar, manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Um dia depois, nosso país irmão autoriza que se matem todas as crianças a partir de 12 semanas de vida. Aqui também, irmãos, se nós não ficarmos atentos, também o farão. E não vai adiantar depois dizer: ó, que pena, ó, que triste. Ou nós defendemos a vida, ou nós apoiamos a morte. É muito estranho que esta geração quer poupar os maus e matar os bons. Essa mesma geração que até na igreja quer poupar o assassino irrecuperável, o homicida irrecuperável, e diz: fora a pena de morte. Essa mesma geração aprova tacitamente a morte de um inocente que nada fez e nada pode fazer e nem se defender. Ao celebrarmos a Virgem Maria, Mãe de Deus, recordemos, foram muitas as tentativas para anular o plano de Deus, todas as tentativas humanas, de que o Filho de Deus não nascesse, de que o Filho de Deus não fosse recebido em uma família, de que o Filho de Deus fosse assassinado após nascer. Foram muitas as tentativas. Mas os planos humanos, graças a Deus, são frustrados, sempre. O mal não vence, não vencerá, mas depende da nossa anuência ao bem, aos planos de Deus. O que é que nós fazemos para defender a vida nascente? O que é que nós fazemos para que a vida morrente, nossos idosos, encontrem a morte com dignidade e não lhe seja tirada a vida? O que nós fazemos? Recordemos que este mesmo Senhor, que por sua encarnação concede o belíssimo título de Mãe de Deus à sua mãe, este mesmo Senhor quis nascer de uma família. Como dizia, ele não veio flutuando do céu ou apareceu do nada. Ele quis ter um pai, ele quis ter uma mãe. Portanto, a defesa dos inocentes e a defesa dos idosos e doentes deve começar ali, no núcleo familiar, na família. Não há outro lugar.
se nossas famílias não voltarem ao feijão de arroz de sempre, a receita do rezar em família, procurar conhecer a lei de Deus e a sua doutrina e crescer na fé, de nada adiantará protestos nas ruas, abaixo-assinados e tantas outras coisas, porque a força do mal, a força da morte, a força do demônio está em nossas assembleias, em nossas câmaras, em nossos senados, em nossos supremos tribunais. Ali se senta o demônio, dia e noite. Aliás, não só se senta, deve ter uma cama na qual ele fica deitado. E nós achamos que abaixo-assinados e passeatas vão resolver alguma coisa. Nós caímos no engodo, na mentira do demônio, que basta se manifestar publicamente e que as coisas vão mudar. Anteriormente a qualquer manifestação, a qualquer abaixo-assinado, precisamos como família, ajoelharmos-nos diariamente e rezarmos juntos. É isso, é a oração que nos salvará. Como nossos irmãos e irmãs desde o início rezaram, assim queremos rezar. Haile Maria, he charitomene, hoc Kyrios einin metasu, elogemene si, metaxito rinaikon, kai elogomenos, ro carpostes, Kyrie su, ro Jesu, ragia Maria Teotoke, paracali ria mastusa martolus, toca caiten, ora tu famatu mas a mim. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.